graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Como é bom poder estar falando com vocês novamente, nesse nosso terceiro encontro, em que nós vamos, neste encontro, ter a oportunidade de estudarmos então a terceira parte do nosso assunto, que é justamente acerca do homem e a queda. Então eu quero poder caminhar com vocês hoje falando sobre esse assunto e quero combinar desde já, deixar desde já avisados os irmãos que o slide com todo o conteúdo desta aula está, portanto, disponível na secretaria e os irmãos então poderão adquirir esse material, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero passar para os irmãos. Meus irmãos, quando nós falamos do tema o homem e a queda, nós estamos diante de um tema desafiador, porém, que nos traz ou que proporciona a cada um de nós, uma vez que entendermos esse assunto, é compreendermos a história, compreendermos a razão da situação pela qual nos encontramos nos dias atuais, tá bom? Nos dias atuais. Então a gente, quando falamos do homem à queda, a gente está falando justamente desta compreensão da nossa realidade hoje a partir daquilo que aconteceu no passado, ok? Mas eu não posso falar desse importante assunto do homem, não é antropologia, mas eu não posso deixar de falar sobre o que o homem é diante de Deus. Quando falamos desse assunto, obviamente nós precisamos compreender que o homem não é somente a coroa da criação, mas o homem é um objeto especial do cuidado de Deus. Então a gente precisa compreender isso. O homem é um objeto do cuidado especial de Deus. E isso é importante, tá? Isso é importante porque Deus, no passado, nós vamos ver isso, se relacionou de uma forma perfeita com... Aliás, o homem se relacionava de uma forma perfeita com Deus, algo que não acontece hoje, o que não acontece hoje, está num processo, mas este homem, então, é objeto do cuidado especial do Senhor. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que observar. Podemos olhar na Bíblia, na palavra de Deus de modo geral, que os atos de Deus para com a raça humana mostra justamente esses atos redentores, a providência da salvação, mostra justamente que sempre Deus, dentro desse relacionamento, sempre foi Deus que procurou o homem, buscou o homem para que essa relação fosse possível, essa relação fosse uma relação correta. E é nesse momento, quando a gente fala desse ato de Deus, esse ato de Deus de procurar o homem, é que entra justamente o assunto da nossa aula. Porque se nós temos nas Escrituras, se nós temos na palavra de Deus, é a questão de que o homem, Deus vai ao encontro do homem para salvá-lo, a questão que precisamos levantar é justamente por que o homem, então, ele precisa de salvação. Por que o homem precisa ser salvo? O que aconteceu com este homem criado para Deus, criado para a glória de Deus? Obviamente, nós então começamos a indagar acerca da situação desse homem, e aí nós precisamos então pensar na condição desse homem antes da queda, que é o primeiro tópico que eu quero destacar aqui para vocês. A condição deste homem antes da queda. Se você quiser escrever aí no seu caderno de anotação, no seu computador, no celular, pode ficar à vontade, você pode colocar esse tópico, tá? A condição do homem antes da queda. E o homem
sendo um ser criado, obviamente, sendo um ser criado, nós vemos na palavra de Deus, especialmente em Gênesis, que o homem é um ser criado conforme a imagem e semelhança do Senhor. E aí alguns textos, diversos, mas alguns eu quero destacar aqui para vocês em relação a isso, a entender que o homem é um ser criado, mas criado de uma forma diferente dos animais. O homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Textos como Gênesis capítulo 1, 2, nós temos ali o capítulo 2 também de Gênesis e outros que eu vou destacar aqui para vocês. Aliás, eu queria desde já combinar com os irmãos de que quando eu citar um texto e não ler o texto para os irmãos pause a videoaula, leia o texto e aí depois retorne a videoaula novamente, tá? Quando eu não ler o texto, mas quando eu ler, pode seguir normalmente. E eu quero ler para vocês, tá? O texto de Gênesis capítulo 1, o versículos 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor lá em Gênesis 1, 26 a 27. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja bem, um detalhe aqui importante. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós temos aqui a Trindade já atuando, está no plural: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas também nós temos outro relato da criação aqui no capítulo 2, versículo 7, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, diz assim: Então formou Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O mesmo capítulo, versículo 21 a 23, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Nesse texto, nós podemos destacar algumas coisas. Olhando aqui, que no capítulo 2, 1 e 2, nós temos aqui o relato da criação. Temos o agrupamento dessa criação em sua relação com o homem. A Bíblia vai dizer que o homem foi criado do pó da terra e também vai dizer que a mulher foi criada da costela de Adão. Logo aqui, nesse primeiro momento, nós já podemos perceber de uma forma muito clara que, ao contrário do que pensam os evolucionistas, que a partir da teoria de Charles Darwin, defendiam justamente que a criação surgiu de uma explosão e de que os seres foram evoluindo de acordo com as suas espécies. Nós entendemos de uma forma muito clara, e a Bíblia deixa isso bem clara. Portanto, o cristão não pode ser evolucionista, o cristão tem que ser criacionista, pois nós cremos que Deus criou o homem e a mulher, os animais. Deus criou todas as coisas, tá? A gente precisa justamente defender essa verdade, A partir então dessa ideia, nós vemos que o homem é descrito na palavra de Deus como alguém que está no ápice de todas as coisas criadas. Daí o que eu disse no início da nossa aula, que o homem é a coroa da criação. Os animais não foram feitos à imagem e semelhança do Criador. No entanto, isso não significa que os animais são seres criados. Eu, por exemplo, gosto muito de animais, e nós devemos cuidar dos animais, devemos zelar pelos animais, a natureza, devemos cuidar também o meio ambiente, porque tudo foi criado por Deus. Mas quem foi criado à imagem e semelhança do Senhor foi o homem. O homem é posto no jardim, então esse homem é colocado no jardim e recebe o domínio sobre todas as criaturas inferiores, tá? Esse homem dessa forma. A condição, portanto, do homem
antes da queda era justamente uma condição de perfeição. O homem desfrutava do jardim de uma forma prazerosa, o homem desfrutava do jardim com a sua mulher de uma forma maravilhosa, tinha uma função, um trabalho, e esse trabalho era cultivar o jardim. E aí abre aspas, outro detalhe aqui, o trabalho não é maldição, é bênção, tá? O trabalho é bênção de Deus. O que acontece é que depois da queda, e aquilo que era prazeroso se torna um cansaço, um fardo por conta da queda. Mas o trabalho, ele é bênção de Deus, tá? O trabalho é bênção de Deus. Então nada de na segunda-feira aí indo para o trabalho dizer, quem fez o trabalho foi Deus, tá? E ele fez o trabalho para nos abençoar, tá? Esse é importante nós compreendermos essa verdade. Então esse homem, fecha aspas, esse homem então foi criado, esse homem desfrutava de uma relação perfeita com Deus, esse homem era livre, essa relação era sempre agradável, sempre justa diante de Deus. Porém, esse estado de perfeição vai começar a mudar. Tem um livro muito bom, que aí se vocês não leram e quiserem ler, podem pesquisar, acho que até na internet consegue encontrar, até em PDF, se eu não me engano, autorizado, mas o livro A Cidade de Deus, de Agostinho, e nesse livro ele afirma o seguinte: a vontade assim é verdadeiramente livre quando não é escrava de vícios e pecados. Vício já é pecado, né? Então vício já é pecado. E aí ele continua: assim foi dado por Deus, não é escrava de vícios e pecados. Assim foi dada por Deus, e tendo sido pervertida pelo próprio erro, só pode ser restaurada através daquele que foi capaz de dá-la em primeiro lugar. Ou seja, essa liberdade, esse viver de uma forma perfeita, sem pecados, era a condição antes. E essa condição ela é perdida, e esse homem agora só vai conseguir então encontrar ou voltar a esse estado de perfeição por meio da restauração. Veja, após então a queda, esse homem tinha, nas palavras do próprio Agostinho, o homem na criação, no início de todas as coisas, ele tinha capacidade para pecar, na expressão latina posse peccare, e a capacidade para não pecar. Ele tinha. Porém, o homem em Adão tinha essa capacidade, mas não tinha necessidade. E por que não tinha necessidade? Porque o homem foi criado num estado de relativa perfeição. Eu digo relativa perfeição justamente por conta que perfeito mesmo é só Deus. Mas esse homem, ele podia vivenciar esse estado de relativa perfeição. Esse homem, ele não tinha essa necessidade de desobedecer a Deus, até porque ele tinha ele tinha o que era de mais precioso, que era um relacionamento pleno com Deus. O homem antes da queda possuía comunhão plena com Deus. Deus passeava no jardim com o homem. Antes da queda, o homem não estava sujeito à morte. As escrituras sempre, esse é um detalhe, que a Bíblia sempre apresenta a morte, quer física, quer espiritual, como um resultado do pecado. Desta forma, tudo muda depois da queda. Tudo muda depois da queda. Paulo vai dizer, por exemplo, lá em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, irmãos, que esse homem então, antes da queda, vivia no estado de perfeição. Agora, a condição do homem depois da queda, a imagem de Deus no homem, ela é pervertida. De acordo com a palavra de Deus, esse homem que foi criado à imagem e semelhança,
E quando nós falamos de imagem e semelhança, é importante nós entendermos aqui que a ideia de imagem e semelhança na Bíblia consiste justamente de características racionais e morais do homem e em sua capacidade para a santidade que remetem a Deus. Quando nós vimos, por exemplo, aquela aula, o nosso primeiro encontro, o ser de Deus e seus atributos, uma das coisas que nós é, analisamos foi justamente a questão dos atributos comunicáveis e incomunicáveis, falando de que há algo em Deus, há atributos, qualidades, características em Deus que jamais nós poderemos ter. Imensidão, onipotência, onipresença, essas coisas nós não podemos ter. Mas há algo em Deus que faz parte da essência de Deus que nós podemos adquirir, como por exemplo santidade, bondade, amor, misericórdia. E quando nós falamos dessas características, a forma como vivemos, como evidenciamos essas características, aponta justamente para Deus. É nesse sentido que nós somos então criados à imagem e semelhança de Deus. Então veja, a imagem de Deus no homem após a queda ela é pervertida. E por que pervertida, desfigurada? Após a queda, no sentido de estrutura, o homem permanece, como por exemplo dons, talentos, habilidades. Essas coisas elas não foram destruídas pela queda. Mas o que mudou então, já que habilidades, dons e talentos não foram destruídos com a queda? O que mudou é que habilidades, dons e talentos, o homem então passou a usar estes dons e essas habilidades contrária à vontade de Deus. Tá? Então ele passou a usar essas coisas contrária à vontade de Deus. Vamos pensar, por exemplo, na tecnologia hoje. A capacidade, os hackers, por exemplo, a inteligência, a capacidade que eles têm, porém eles usam isso para o mal. Quando usado de uma forma correta, ok, mas eles usam para o mal. A habilidade de se criar aqui, um celular, a capacidade de se criar um celular. E tantas coisas que nós vemos que o homem cria. Então você olha para essas coisas e está claramente que isso é de Deus, isso foi dado por Deus. Porém, esse homem começa a usar essas coisas de forma contrária à vontade de Deus. Deste modo, o que mudou no homem após a queda não foi a estrutura, mas a sua maneira de agir, o rumo de sua vida. E por quê? Porque houve uma quebra da comunhão com Deus. E dessa forma, a imagem de Deus foi deformada, foi desfigurada no homem. Porém, nós, de acordo com a palavra de Deus, esse homem então, ele não... E é um detalhe que eu quero destacar para os irmãos aqui, é que esse homem, portanto, ele não perde essa imagem. Esse homem ainda é a imagem e semelhança de Deus, porém ele não está mais refletindo de uma forma correta a Deus. É semelhante a um espelho, é um exemplo sempre muito pertinente usarmos. Você olha em um espelho e se ele tiver turvo, ou se tiver um espelho no banheiro e depois do banho você vê tudo turvo, você quiser enxergar alguma coisa ou tentar olhar alguma coisa no seu rosto, você não vai conseguir. Você vai precisar limpar o espelho para depois enxergar imperfeições, algumas coisas que você queira fazer. O homem, por exemplo, o homem não consegue tirar a barba com um espelho turvo. A mulher não consegue se maquiar com um espelho turvo. Essa é a condição do homem depois da queda. Ele não consegue mais refletir Deus de uma forma correta, de uma forma perfeita, tá bom? Então, dessa forma. Outra coisa que tem que entender em relação à imagem e semelhança também é que a palavra imagem e semelhança, elas são empregadas na Bíblia como sinônimas, tá? Como sinônimos. Ou seja, não se refere a duas coisas diferentes, tá bom? Não se refere a duas coisas diferentes. As duas palavras falam de um mesmo assunto. Porém, qual que é o detalhe aqui?
Nós podemos ver em vários momentos na Bíblia que em dados momentos a palavra imagem é usada sozinha, em outros momentos a palavra semelhança é usada sozinha e depois são usados juntos. Temos em Gênesis 1:26 as duas palavras, mas no versículo 27 nós temos só a primeira palavra sendo utilizada aqui, ó. Por exemplo, Gênesis 1:26 fala imagem conforme a nossa semelhança. Mas em Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então só está falando de imagem, não de semelhança. Já em Gênesis 5 só ocorre a palavra semelhança. Mas no versículo 3 do mesmo capítulo de Gênesis 5, acha-se de novo ambos os termos imagem e semelhança sendo utilizada. Ou seja, o que é de importante para nós então entendermos esse termo? Nós vamos ver, por exemplo, no Novo Testamento, as palavras imagem e glória sendo empregadas em 1 Coríntios 11:7, somente imagem em Colossenses 3:10 e só semelhança em Tiago 3, verso 9. Deste modo, entendemos que a palavra semelhança é usada, por exemplo, e aí é bom a gente entender essa literalidade, a palavra semelhança é usada para expressar a ideia de que a imagem era uma imagem muito semelhante. Tá? Muito semelhante. Por exemplo, filhos e pais. Quando a pessoa fala você encontra uma pessoa com seu filho e ele se parece, você fala, nossa, como seu filho parece com você. Ele pode estar falando de uma questão física, mas você vê um comportamento e vai dizer assim, olha, as ações dele parecem com você. Você está dizendo, olha, aquilo que seu filho faz lembra o que você faz, o que você era. Então é nesse sentido que devemos entender a ideia de imagem e semelhança. Uma segunda afirmação que podemos fazer do fato do homem ser a imagem de Deus é que é frequentemente incluído na imagem de Deus o elemento de espiritualidade. O que significa isso? A Bíblia diz que Deus é espírito. E é simplesmente natural esperar que o elemento de espiritualidade também ache expressão no homem como imagem de Deus. O homem é um ser religioso. O homem é um ser espiritual. Mesmo que a espiritualidade dele está focada ou está direcionada de forma incorreta, ou a sua espiritualidade não seja uma espiritualidade bíblica, mas o fato é que o homem é espiritual. Porém, o trabalho, por exemplo, da evangelização é justamente apontar para a verdadeira espiritualidade. O ser humano, os grandes reformadores, os teólogos do passado, como por exemplo João Calvino, usava uma expressão que eu acho muito interessante, que ele dizia que o homem ele é um ser religioso. O homem tem a semente da religião no seu coração. E por que isso? Porque ele não perde esse elemento de espiritualidade. O que precisa então é redirecionar esse homem para a verdadeira espiritualidade, para o verdadeiro relacionamento que é Cristo. Quando você diz que o homem tem um vazio do tamanho de Deus, é justamente para se referir a essa necessidade de ter contato com o divino. Então note que mesmo após a queda, independente da sua condição espiritual, esse homem é apresentado então como imagem de Deus. Você pode ler, eu vou pedir para vocês lerem Gênesis capítulo 9, versículo 6, 1 Coríntios 11, verso 7, Tiago 3, verso 9. À luz dessas passagens, não há base bíblica e teológica para dizer que o homem perdeu completamente a imagem de Deus. Ele não perde. Esse homem não perde essa imagem. O que vemos no princípio de todas as coisas, ou seja, antes da queda, é o que chamamos de, portanto, imagem original. Então, o primeiro casal refletia Deus sem pecado. Não havia pecado no mundo. O homem era obediente a Deus em todas as coisas, como na adoração, amor, serviço a Deus, no domínio, como muitos teólogos colocam muito bem, e eu disse
aqui, Adão e Eva caminhavam num estado de perfeição diante de Deus. Porém, após a queda, e os irmãos sabem no que consiste essa queda, o homem então desobedece a Deus, ele é posto no jardim, ele poderia desfrutar de tudo que estava no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava ali posto no meio do jardim. E aí nós temos em Gênesis 3, quando o Senhor então ordena a serpente, aliás, chega até o primeiro casal, lá em Gênesis 3, diz assim: mas a serpente é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que Deus havia dito para a mulher? E olha que coisa interessante, irmãos. Eu quero chamar a atenção aqui para um fato interessante. Deus não havia ordenado ao casal para não tocar na árvore. Deus disse para não comer do fruto. Satanás, que está ao nosso derredor, ele não conhece os nossos pensamentos, mas ele está ao derredor nos sondando, observando as nossas expressões, as nossas palavras, o nosso olhar, e a partir dali, de uma forma perspicaz, lançar aquilo que provavelmente estamos dando a entender que queremos. Satanás obviamente percebeu que Eva exagerou quando disse: Deus disse para não tocar. Então tá bom, já que disse para não tocar, então eu tenho aqui já uma ponta, uma oportunidade de interferir na vida desse casal. E a partir da desobediência desse casal é que então começa a haver a mudança de relacionamento. O homem passa a olhar a vida não mais na perspectiva de Deus, mas o homem passa a olhar a vida a partir da sua própria perspectiva. O homem passou agora nas suas relações a não ter um relacionamento de forma adequada. Anthony Huckman, em seu livro, o livro que vocês vão ler algumas páginas, no seu livro Criados à Imagem de Deus, afirma o seguinte: ao invés de dominar a terra em obediência a Deus, o ser humano passa a usar a terra e seus recursos para alcançar os seus próprios propósitos, exercendo seu domínio de forma pecaminosa, não mais para glorificar a Deus, mas para glorificar ele mesmo, o homem. O fato do homem ser criado à imagem de Deus o distingue dos animais e de todas as outras criaturas. Mas agora, esse homem pós-queda, ele está no estado de perdição. Sendo assim, estando no estado de perdição, o que acontece agora com ele? Esse homem não tem mais um relacionamento com Deus. Esse homem agora precisa passar por um processo de renovação. Mas eu acho algo tão brilhante, tão maravilhoso, não na questão da queda, mas na misericórdia de Deus, que após a queda, Deus já promete a esse homem a redenção. Se você ler aqui em Gênesis capítulo 3, disse aqui a partir do verso de número a partir do verso de número 13. Olha o que o texto diz em Gênesis 3, verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste maldade, és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó sobre os dias da tua vida. E aí ele está a maldição, né, por conta aqui da desobediência,
a mulher multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. E Adão, visto que Adão atendeu então a mulher, o trabalho que era algo prazeroso, que não trazia cansaço, agora produziria cansaço. Ele iria produzir então também a terra iria produzir cardos e abrolhos, e no suor do rosto ele iria comer o pão. E aí a Bíblia vai dizer aqui que o Senhor então fez vestimenta para esse casal, tá? Fez vestimenta para esse casal, e a partir então daquele momento ele foi expulso do jardim. Mas o que eu quero trazer aqui para os irmãos é aquilo que a Bíblia chama de proto-evangelho, ou seja, boas novas, a promessa de redenção de forma incipiente já ali no Antigo Testamento. Cristo já estava ali no Antigo Testamento. O verso de número 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui tem a promessa de redenção. Cristo iria derrotar a serpente, tá? Então, a partir dali a gente tem essa promessa, e é justamente a promessa de que esse homem que agora não reflete de uma forma plena a Deus, esse homem precisará então passar por um processo de renovação. E esse processo de renovação nós chamamos de a renovação da imagem. A imagem de Deus foi pervertida pela queda, ela então precisa passar por um processo de restauração ou de renovação. E isso então só será possível através da redenção em Cristo. E eis Gênesis 3,15, a promessa de redenção em Cristo. Essa imagem então ela precisa ser aperfeiçoada. O homem então vai passar por um processo de restauração que se completará apenas, obviamente, só no dia em que o Senhor concretizar todos os seus planos. Leia depois Romanos 8, verso 29, vai dizer que a terra também vai ser restaurada. Todas as coisas voltarão ao padrão Éden. No processo de renovação da imagem, o homem que usava então as faculdades que o fazem semelhante a Deus de modo errado, agora é capacitado de novo a usar de forma correta. Deste modo, perceber a ação de Deus. Nós vemos então a Trindade vai começar a atuar na vida desse homem. Contudo, é interessante nós observarmos que esse processo de restauração só acontece na vida daqueles que se entregam a Jesus Cristo. Sem Cristo, esse homem não vai continuar sem refletir Deus plenamente. Ele precisa de Cristo para que ele possa passar por um processo de renovação, de aperfeiçoamento. O homem depois da queda é espiritualmente morto. Agora é preciso que o Espírito dê a ele primeiro nova vida espiritual. E isto tem importante implicação para o processo de santificação na vida deste homem. A santificação, como nós sabemos, deve afetar a vida como um todo. A santificação afeta o homem pelo menos em três dimensões, que é o que importa: com Deus, com o próximo e com a criação. Estando o homem em relação justas com Deus ou ajustadas com Deus, essa relação de paz com Deus vai fazer com que o homem viva em paz com o próximo e que cuide de uma forma correta da criação. Um homem que não está em relação ajustadas com Deus, ele não vai ter uma relação correta com o próximo e ele não vai ter uma relação correta com a criação. Por quê? Porque ele está sem Cristo. E sem Cristo o homem não é uma nova criatura, tá? O homem não é uma nova criatura. A Bíblia fala dessa nova criatura lá em Colossenses 1, por exemplo. Vocês podem ler Colossenses 3, dos versos 1 a 14. Vai usar a expressão despojar da velha natureza e o revestir da velha natureza. Ou seja, o velho homem, aquilo que me prendia ao velho homem, eu estou deixando de lado. Agora eu sou um novo homem, eu tenho uma nova natureza transformada.
Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 2, que a minha mente ela é renovada, mas ela precisa ser renovada a partir da palavra de Deus, tá bom? A imagem de Deus no homem, então, só é possível através da nossa união com Cristo. Só a permanência em Cristo nos dá a condição de sermos restaurados. Jesus, por exemplo, afirmou lá em João 15, eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada mesmo, não podemos fazer nada sem Cristo. É tolice o homem achar que ele pode fazer alguma coisa sem Cristo. A imagem é aperfeiçoada no homem, então, aliás, começa por esse processo de aperfeiçoamento no homem e que se dará no último dia. É obviamente que a perfeição final da imagem será efetuada por Cristo na vida por vir. Nós vamos caminhar num processo de santificação. E esse processo de santificação é justamente a atuação de Deus em nossas vidas para que nós possamos voltar ao estado de perfeição que perdemos na queda, tá? Que perdemos na queda. E aí, irmãos, eu vou inserir aqui, nós falamos do homem antes da queda e o homem depois da queda. Por que então a queda de Adão reflete em nós? Tá? Então eu vou trabalhar esses últimos momentos aqui com vocês, esse aspecto aqui. O homem no pacto das obras, a gente precisa entender. A ideia de representatividade no pacto das obras. Tá bom? Então, como entender isso? Vamos lá. Nós precisamos compreender algumas coisas muito claras. A primeira aliança feita com o homem, ou seja, com Adão, é chamado de pacto das obras. Neste pacto, a vida foi prometida a Adão e a sua posteridade sob a condição de obediência perfeita. Tá? Esse pacto, esse contrato foi feito então entre Deus e Adão. Vejamos de forma detalhada como isso funciona. Vocês vão ter isso bem no slide depois para acompanhar. Eu não consigo colocar aqui em tela, mas deixa eu mostrar para vocês como é que funciona isso e vocês vão ver lá no slide. Primeiro, as partes contratantes. Deus e Adão. A condição do pacto. Perfeita obediência. A penalidade do não cumprimento do pacto. Morte, tanto natural como espiritual. A promessa. Vida, mais do que vida natural para aqueles que obedecem, para Adão que se obedecesse o pacto. Então, havia esse contrato, havia esse acordo entre Adão, e nós podemos chamar isso de contrato, de pacto. E aí nós vamos entender que a origem do pecado no mundo dos homens acontece justamente porque Adão não cumpre o pacto. Lembram-se daquilo que eu disse lá no início? Adão tinha a capacidade para pecar, porém ele não tinha a necessidade de pecar. Ele podia, mas ele não tinha necessidade, só que ele pecou. A partir disso, o pecado de Adão e Eva tem algumas consequências. Em Gênesis 3, aí eu vou pedir para vocês lerem Gênesis 3, do versículo 7 até o versículo 24. Tá? Dê uma pausa no vídeo, leia, e aí nós vamos ver como é que isso funciona nessa análise que nós vamos fazer brevemente de Gênesis capítulo 3. Veja bem, a queda de nossos primeiros pais, conforme vocês certamente leram nesse texto, trouxe consequências desastrosas não apenas para eles, mas também para toda a humanidade. Entender o que aconteceu com Adão e Eva após o primeiro pecado é chave para compreendermos, como eu disse no início, a situação em que nos encontramos hoje. Isso porque Adão não agiu como uma pessoa particular. Então a ideia de representatividade, Adão era o representante de toda a humanidade.
E como consequência para Adão e Eva, eu quero enumerar alguma delas aqui para vocês. Primeiro, consequência, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. A imagem foi desfigurada, não reflete mais corretamente a Deus. Tornaram-se mortos em seus pecados, eles tornaram escravos do pecado. Terceiro, eles inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e parte do corpo e da alma, depravação, eles então não expressavam de uma forma santa, mas Deus, o coração, a vida deles foram impregnada pelo pecado. Eles se tornaram depravados. Desta forma, essa consequência para o primeiro casal é justamente isso. Agora, para a humanidade não consegue mais pensar corretamente. As consequências, então, para o primeiro casal. Após o pecado, eles foram dominados por um sentimento de vergonha. Verso de número 7. Após o pecado, sentiram o peso de uma consciência culpada. Versículo 7 também. Após o pecado, tiveram medo e fugiram. Versículo 8. Quarta consequência, após o pecado, procuraram uma solução inútil para o seu pecado. Versículo 7. Após o pecado, há uma fuga da responsabilidade. Versículo 10 de Gênesis 3. O homem não mais assume suas responsabilidades. Até hoje a gente vê isso, que o ser humano, de modo geral, dificilmente assume as suas responsabilidades. Sempre quer culpar o outro dos seus fracassos. Por exemplo, a pessoa não está na igreja, ela quer culpar o pastor, ela quer culpar o irmão, ela quer culpar o grupo de jovens, o grupo das irmãs, o ministério de louvor, o presbítero, o diácono da igreja. Sempre as pessoas querem culpar outros daquilo que é sua responsabilidade. Após o pecado, há uma fuga da responsabilidade. Adão e Eva também não queriam assumir a responsabilidade. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. E depois Adão culpa o próprio Deus. A mulher que tu me destes. Ou seja, a culpa é sua. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria caído. Sexto, após o pecado, eles tentaram arranjar uma justificativa para o seu pecado, como se houvesse. Então, hoje, os fins justificam os meios. Essa expressão que nós conhecemos, os fins justificam os meios. Consequências do pecado. O homem tenta justificar os seus erros. O homem tenta cortar os caminhos. Todos os caminhos levam a Deus. Não, só Cristo leva a Deus. Após o pecado, a mulher daria à luz em meio a dores. Gênesis 16 a 19, do capítulo 3. Após o pecado, a terra foi amaldiçoada. Gênesis 17, versículo 17. Após o pecado, a morte alcança o homem. Verso 19. Após o pecado, eles foram expulsos da presença de Deus. Versos 22 a 24 do capítulo 3. As consequências para a raça humana. Então a gente viu consequências. Por que o pecado de Adão e Eva cai em toda a humanidade? Ele era o nosso representante. As consequências na vida de Adão e Eva como casal, e agora as consequências para a humanidade, que nós vamos acompanhar aqui no texto. Primeira consequência. Veja, como vimos assim então no tópico anterior, a queda trouxe consequências desastrosas para os primeiros pais, mas essas consequências não foram restritas apenas ao Éden. Toda a raça humana sofre as consequências do pecado dos nossos primeiros pais. Toda a raça humana sofre. Tá? Toda a raça humana sofre. Daí tem um tópico que eu quero colocar aqui, que é a ideia do pecado original. Por que o pecado original? O que é o pecado original, para entendermos por que toda a raça humana sofre com a queda de Adão e Eva? Usamos essa expressão por 3 razões. Primeiro, entenda bem,
O que é o pecado original? Usamos essa expressão por três razões. Primeiro, porque o pecado tem origem na época da origem da raça humana. Em outras palavras, é pecado original porque ele se deriva do tronco original da raça, Adão e Eva. Segundo, porque é a fonte de todos os pecados atuais que mancham a vida do homem. Lembram-se? O homem, depois da queda, ele usa os seus dons, habilidades e talentos de forma contrária à vontade de Deus. Terceiro, porque está presente na vida de cada indivíduo desde o seu nascimento. O pecado original pode ser dividido em dois elementos. Primeiro, culpa original e corrupção original. É dessa forma que que nós podemos entender. Irmãos, então veja, o primeiro Adão, representante do homem, não cumpriu a vontade de Deus, não cumpriu o contrato, o acordo. Houve a necessidade do segundo Adão, Cristo, sendo representante do homem. O primeiro Adão foi não só o pai da raça humana, mas era o cabeça legalmente. Quando Adão foi posto no Éden, ele foi posto ali como representante do homem. Quando nós estudamos, por exemplo, cristologia, uma das coisas que nós vamos estudar lá é os três ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. E Cristo, como sacerdote, é o nosso representante diante de Deus. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito. Cristo, portanto, segundo Adão, é o nosso representante. Ao contrário do primeiro Adão, Cristo foi tentado, mas não pecou. Podemos, por exemplo, ler em Hebreus capítulo 15 a seguinte afirmação: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Temos também Jesus, sendo tentado no deserto, mas não pecou. Não pecou. Daí as similaridades, então. Temos então essas similaridades. Ele foi tentado em todos os sentidos, como foi Adão, porém não pecou. Leia lá Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11, e compare então com Hebreus 4:15. Leia Mateus 26, verso 26, João 6:33. Vai falar justamente destas similaridades de tentações, porém diferente de Adão, Cristo não pecou. Esse homem, então, após a queda, ele é incapaz. A queda foi muito mais do que um acontecimento. Corrompeu a natureza espiritual da raça humana. Toda a humanidade herdou uma natureza pecaminosa, que é pecado em si mesmo. Todo o gênero humano, todo o gênero humano caiu em Adão. A vontade do homem foi afetada. Dessa forma, esse homem ele não deseja e ele não escolhe sem Cristo de uma forma correta. A pergunta é, diante de tudo isso, onde reside a total incapacidade do homem natural? Primeiro, ela não está na falta das faculdades necessárias. O homem tem, ele pensa, ele raciocina, tem habilidades, dons e talentos. Não reside em nenhum defeito físico ou mental, isso não é questão de defeito. Mas onde é que está a total incapacidade? Na disposição da nossa natureza. A natureza do homem agora deseja aquilo que é contrário à vontade de Deus. A doutrina da incapacidade total é o resultado da depravação total. Ao afirmar isso, não elimina e nem contradiz a doutrina da responsabilidade humana. Esse homem, ele é incapaz, porém ele tem os elementos, os recursos que Deus tem dado para que ele possa fazer a sua parte e caminhar com a ajuda de Deus em um processo de obediência ao Senhor, de obediência ao Senhor.
A W. Pink, no seu livro O Ser de Deus e Seus Atributos, ele afirma o seguinte: é um grande engano supor que os homens caídos possuem faculdades adequadas para tal percepção moral e que falta somente a luz moral necessária. O oposto é que é verdadeiro. Neste caso, a luz moral brilha ao redor dele, mas seus poderes de visão se foram. Ele anda em trevas, enquanto os esplendores do sol da justiça do meu dia brilham ao redor dele. A não ser que Cristo intervenha na vida desse homem, ele não vai perceber essa luz. Ele não vai conseguir ser restaurado por si mesmo. Ele precisa da graça de Deus. Dessa forma, concluindo a nossa exposição, nós concluímos, portanto, afirmando que ao ensinar sobre a condição do homem antes do pecado e depois do pecado, isso beneficiará de forma maravilhosa o povo de Deus. De que forma? Ao perceber a nossa total incapacidade, nós somos levados a compreender a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Dessa forma, nós então olhamos para o passado e, diante daquilo que podemos ter hoje em Cristo, nós percebemos que Deus nos resgatou, que aí Colossenses 1:13 vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas. Nós estávamos perdidos. O homem era perfeito antes da queda. Após a desobediência, não reflete Deus mais de uma forma correta. Esse homem está perdido. Esse homem pensa, deseja e escolhe de forma contrária a Deus, à vontade de Deus. Esse homem precisa passar por um processo de restauração. E esse processo, então, é possível por meio de Cristo. O homem em Cristo, ele agora tem esperança de uma nova vida em Cristo, e ele começa a reconstruir o seu relacionamento com Deus. Ele tem agora acesso a Deus. Foi separado de Deus no Éden, mas em Cristo agora ele tem um novo acesso a Deus. O Deus veio ao encontro do homem, e agora eles começam a desfrutar de um novo relacionamento por meio de Cristo. E isso nos dá esperança. Olhamos para o futuro e almejamos que esse processo seja concretizado, onde estaremos desfrutando plenamente de uma relação com Deus na eternidade. Eu quero, portanto, encerrar citando 2 textos para vocês, que é 2 Coríntios 4, verso 15, que diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Por fim, Filipenses 1, verso 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Antes de orar, eu quero só dizer que no slide tem a bibliografia das nossas aulas e você pode consultar então depois. Onde você está, curve a sua fronte, vamos orar a Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio de ministrar aos teus filhos essas 3 aulas em que somos levados a refletir sobre a nossa condição diante do Senhor. Somos privilegiados, porque apesar de nós, o Senhor Deus tem nos abençoado, e o Senhor nos usa como instrumento para pregar a tua palavra, para que aqueles que estão sem Cristo possam, ó Pai, ter um encontro com o Senhor, e assim como nós também passar por um processo de restauração e ter comunhão contigo. Abençoe os teus filhos, para que tudo aquilo que eles aprenderam e aprenderão seja, ó Pai, útil primeiramente para o fortalecimento espiritual da vida deles,
e em segundo lugar, para abençoar o teu reino. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.